Muito bem, cá estamos nós de volta para continuarmos com a nossa regência. E nós vamos concluir a regência falando dos pronomes oblíquos átonos. Já ouviram falar deles, não é isso? Alguns vão dizer, mais ou menos. Quando vocês estavam na quarta série, vocês memorizaram a listinha dos pronomes pessoais. Lembram-se disso? Sim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, caso reto. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes, caso oblíquo, não é? Nós estamos aqui, então, falando de regência. O caso reto vai funcionar como sujeito. Não nos interessam, então, os pronomes que funcionam como sujeito. Vamos deixá-los de lado, tá certo? Vamos falar deles depois na aula de concordância. Nós vamos falar, então, dos oblíquos. Os oblíquos, eles sempre funcionam como complementos. Sempre funcionando como complementos. Então, vamos anotar isso. Pronomes oblíquos, eles sempre funcionam como complementos. E aí, eles podem ser complementos verbais, complementos nominais, não é isso? Mas sempre funcionando como complementos. Nós não teremos problema com todos os oblíquos, vocês devem ter decorado. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Nós vamos trabalhar aqui apenas com os oblíquos átonos. Por quê? Porque são os que dão algum trabalho na hora da prova, tá certo? Qual a diferença entre um oblíquo átono e um oblíquo tônico? Muito simples. O tônico, ele pode ser usado em qualquer lugar da frase. E o átono só pode ser usado ao lado do verbo. Ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. Lembram-se de próclise, mesóclise e ênclise? Pois é, próclise é o pronome colocado antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. A próclise, a mesóclise e a ênclise sempre ocorrem com os pronomes oblíquos átonos, porque eles não têm força para ficar longe do verbo. O me e o mim, por exemplo. Para mim, estudar português é fácil. Estudar, para mim, português é fácil. Estudar português, para mim, é fácil. Estudar português é, para mim, fácil. Estudar português é fácil para mim. Repararam? Eu coloquei o mim em qualquer lugar da frase e todos entenderam sempre. Agora vamos usar o me. Quando eu digo minha filha me ofereceu um presente. Minha filha me ofereceu um presente. Todos entenderam. Minha filha ofereceu-me um presente. Também deu certo. Agora eu posso dizer, minha filha ofereceu um presente? Não. Minha filha ofereceu um presente me? Não. O me só pode ser usado ao lado do verbo. Então são esses os nossos oblíquos átonos. Vamos lá. O me, o te, o se, o ou os, a ou as, lhe ou lhes, nos e vos. São esses os nossos pronomes oblíquos átonos, deles que nós falaremos aqui. E para começar as nossas explanações, vamos falar destes que representam a terceira pessoa, ou seja, aquele de quem eu estou falando. O a e o lhe, eles desempenham funções muito parecidas em língua portuguesa. O e o a, os e as, são variações do mesmo pronome. E o lhe e o lhes, outros pronomes. Quando é que eu uso o a, quando é que eu uso os as? Quando é que eu uso lhe ou lhes? E aí? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Muito simples. Vejam só. Olhem aqui para a tela. Nós queremos saber se o correto é quero sorvete, quero o ou quero lhe. Quero ao Pedro, quero o ou quero lhe. Não é isso? A dica é a seguinte.
Os pronomes oblíquos, átonos, o, a, os, as, eles sempre vão funcionar como objeto direto. Sempre. E o objeto direto é o complemento verbal sem preposição. Já o lhe e o lhes funcionam sempre como objetos indiretos, ou seja, complementos verbais com preposição. Então, a dica é a seguinte: sempre que você tiver que escolher entre o, a, os, as, o que é que você faz? Você verifica se você precisa de um objeto direto ou se você precisa de um objeto indireto. Se você quiser substituir um objeto direto, então o que você faz? Você usa o, a, os, as. Se você quiser substituir um objeto indireto, lhe ou lhes. Isso é lei. Vocês não podem esquecer isto, tá certo? Isso, então, tem de ser observado o tempo inteiro. E aí, fica fácil entender isso aqui. Vejam só. Como sorvete é nosso objeto direto, aqui está, sorvete objeto direto. Então, eu vou dizer quero o. Por quê? Porque o objeto direto eu sempre troco por o, a, os, as. E esse daqui, então, está errado. Quero ao Pedro. Ao Pedro é nosso objeto indireto. Então, eu tenho que dizer quero-lhe, porque o lhe é o nosso objeto indireto. Então, a dica é essa. O, a, os, as, objetos diretos. Lhe, lhes, objetos indiretos. É assim que eu faço, então, a substituição correta. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, eu já ouvi dizer que o, a, os, as eram para coisas e lhe, lhes para pessoas. Alguém já ouviu isso? Já. É horripilante. Nada a ver. O, a, os, as servem para objetos diretos, sejam eles pessoas ou coisas. E o lhe ou lhes servem para objetos indiretos, sejam eles pessoas ou coisas. Olhem aí para a tela. Nós não fizemos a brincadeira de trocar o Pedro de lugar com o sorvete? Sim. Se eu digo quero Pedro, Pedro passa a ser um objeto direto, não é? Então eu vou dizer quero o. Ah, então não importa se o objeto direto é pessoa ou coisa. O que importa é que a gente tenha, então, a observação de objeto direto e objeto indireto. Quero o Pedro e quero ao Pedro. Se eu digo quero o Pedro, então aqui eu quero o. Não importa se Pedro é gente ou não. Quero ao Pedro, quero-lhe. Não importa se Pedro é gente ou não. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, tudo vai depender de quê? Você tem um objeto direto ou você tem um objeto indireto? É só isso que interessa. Vamos escrever isso aqui para que não haja dúvida. Nesta frase, Pedro é objeto direto. Nesta outra frase, Pedro é objeto indireto. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Certo? Certo. Então vamos lá. Eu vou colocar mais uns exemplos aqui para vocês. Vejam isto. Se eu disser, amo Atanagildetina. Atanagildetina é um objeto direto na minha vida. Falo sempre dela, então eu vou dizer amo-a. Obedeço ao meu pai. Ao meu pai é um objeto indireto na minha vida, então eu vou dizer obedeço-lhe. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Então aí está, objeto direto, e aqui ao meu pai, um objeto indireto. Simples assim, não é? Fácil deste jeito. E se eu disser, mandei flores para Radegondes.
Aí está. Mandei flores para Radegondes. Flores é o nosso objeto direto. Para Radegondes é o nosso objeto indireto. Então vamos lá. Eu quero que vocês substituam um e outro para mim. Quero que vocês substituam só flores. Depois quero que substituam só para Radegondes. Mandei flores para Radegondes. Substituindo flores, mandei-as para Radegondes. Substituindo para Radegondes, mandei-lhe flores. Olha que fácil. Na primeira, eu substituí o objeto direto. Na segunda, eu substituí o objeto indireto. Ah, e curiosidade. Existe uma construção clássica em que eu posso trocar os dois ao mesmo tempo. Eu já sei que flores eu troco por as. E para Radegondes eu troco por lhe. Como ficará se eu trocar os dois ao mesmo tempo? Mandei-lhe. Olha que legal. Esse lhe que aparece aqui nada mais é do que lhe mais as. Esse lhe que representa o nosso objeto indireto e esse as que representa o nosso objeto direto. Então aqui eu tenho objeto direto mais objeto indireto. Simples assim. Fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, é lhá? Não, é lhás, porque aqui tem o as, olha. Então vamos lá, faltou um S aqui. Pronto, aí está, lhás. Aí vocês vão dizer, isso é uma construção clássica, não é? É. Eu posso usar isso, então, na minha redação? Pode, sem problema algum. Fica muito rebuscado, mas pode. Agora, cuidado, hein? Se eu disser, mandei uma torta para os meninos. Mandei uma torta para os meninos. Como ficará esta frase se nós trocarmos os dois ao mesmo tempo por pronomes? Momento só. Aí. Agora fica mais fácil a gente trabalhar com a tela. Pronto. Mandei uma torta para os meninos. Uma torta eu troco pelo pronome... Qual pronome? A. Não é isso? Para os meninos, eu troco pelo pronome lhes. Então, se eu substituir um de cada vez, mandei-a para os meninos. Mandei-lhes uma torta. Aí está. Como fica a frase se eu trocar os dois ao mesmo tempo? Mandei-lhe. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, errou de novo, faltou um S. Não, não errei. Aqui nós temos o lhes mais o as. Não é isto? Esse lhes que representa o objeto indireto e esse as que representa o objeto direto. Esse a, agora eu errei, esse a que representa o objeto direto. Não é isso? É. E por que ficou lhá? Muito simples. Quando você vai juntar esse lhes mais esse as, você tem o lhes e o a. Não é isso? É. Você está juntando estes dois. O que é que você tem de tirar daqui para que o a fique perfeito? Você tem que tirar o e aí o s vai embora junto. Então fica assim. Você elimina isso aqui, olha. Elimina o e e o s. Então quem manda no masculino, feminino, singular e plural é o objeto direto aí no caso. Deste jeito, olha.
Lhes mais a igual a lhá. Você tem que tirar isto aqui. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Nessa anterior, olha, a gente tirava só a letra E. O as estava no plural, mandei-lhas, por causa das flores, que estão no plural. Não é isso? Então, tira o E, fica lhas. Aqui eu tiro o E e o S, e aí fica lhá. Cuidado com isso, hein? Isto pode ser uma pegadinha na hora da prova. A UNB pode fazer isso com vocês, olha. Pode colocar assim. Os meus amigos aprontaram uma comigo. Eu não gostei da brincadeira. Por isso, eu lhe desaprovo. Eu lhe desaprovo? Isso está certo ou isso está errado? O que é que vocês dirão? Vejam, eu poderia dizer, eu a desaprovo. O que é que eu desaprovo? A brincadeira. Eu poderia dizer, eu lhes desaprovo. O que é que eu desaprovo? Os amigos. Olha só. Aqui em cima, eu estou desaprovando as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui embaixo, eu estou desaprovando apenas a brincadeira. Aqui eu estou desaprovando apenas os amigos. Meus amigos aprontaram. Faltou aqui. Aprontaram uma comigo. Eu não gostei da brincadeira. Por isso, eu a desaprovo, eu lhes desaprovo, eu lhe desaprovo. Então, esse lhá que aparece aqui, nada mais é do que a junção das duas coisas. Vejam, aqui eu estou desaprovando apenas a brincadeira. Não é isso? É. Então, vamos até fazer isso. Na de baixo, eu estou desaprovando o quê? Os amigos. Os meus amigos. Não é isso? Aí está. E aqui eu estou desaprovando ao mesmo tempo amigos e brincadeira. Eu lhe desaprovo. Alguns diriam, ai, Aguinaldo, aqui eu colocaria eu lhos desaprovo. Lhos, sim, porque são os amigos. Não. Amigos eu troco por lhes, não é isso? E brincadeira eu troco por a. Então, jamais teria lhos. Não é porque amigos está no masculino que o lhos vai para o masculino. Então, cuidado com isso, tá certo? Isso estará na prova da UNB. A UNB adora fazer esta pegadinha. Tudo bem? Então, aí está. A gente tem a seguinte questão. O a, os as são objetos diretos, sempre. Lhe são objetos indiretos, sempre. E aí eu posso trocar os dois ao mesmo tempo. E eu tenho que tomar cuidado com a concordância, não é isso? Por quê? Porque muitas vezes nós temos pegadinhas com essa concordância. Então vamos continuar nossas curiosidades. Se eu digo simpatizo com o Asdrubal. O Asdrubal é legal. Eu gosto do Asdrubal. O Asdrubal é meu amigo. Simpatizo com o Asdrubal. 30 segundos para vocês trocarem com o Asdrubal por um pronome. Vamos lá. Com o Asdrubal é objeto indireto, não é? É. E a gente já viu o quê? A gente já viu que o objeto indireto eu troco por lhe ou lhes. Aqui está. O objeto indireto é o complemento com preposição. Troquem então com o Asdrubal. Alguém conseguiria? O Asdrubal é legal, simpatizo-lhe.
Não dá certo. Ora, por que não? Muito simples. Nós falamos que o, a, os, as são os nossos pronomes oblíquos, não é? Lhes também. E nós falamos que o, a, os, as substituem o objeto direto, complemento sem preposição. E lhes, o objeto indireto, complemento com preposição. Só que aqui nós temos uma curiosidade. Aqui nós vamos dizer que o lhe e o lhes só substitui complementos iniciados pela preposição a. Se for qualquer outra preposição, a ou para. Aí está. O lhe e o lhes só substituem complementos iniciados pelas preposições a ou para. Então, se eu usar qualquer outra preposição, eu não posso mais trocar por lhe. O lhe e o lhes só substituem objetos indiretos iniciados pelas preposições a ou para. Só com estas preposições, a ou para. Se for qualquer outra preposição, não haverá substituição pelo lhe. Guardem isso na memória, então. Vejam, esta nossa frase, então, simpatizo com o Asdrubal, ela jamais poderá ser substituída pelo lhe. Por quê? Porque o lhe só substitui objetos indiretos iniciados com as preposições a ou para. Então, aqui, o que é que eu tenho de fazer? Simpatizo, pede a preposição com. Eu conservo a preposição com e troco o que vem depois por ele, ela, eles ou elas. Então, simpatizo com o Asdrubal. A única troca possível é simpatizo com ele. Então, vamos lá? Aí está. Simpatizo com o Asdrubal, simpatizo com ele. É a única possibilidade, não há outro. Por isso, quando eu digo gosto da Radegondes, eu não posso dizer gosto-lhe, eu tenho que dizer gosto dela. Aí está. Quando eu digo confio no Childerico, eu não posso dizer confio-lhe, eu tenho que dizer confio nele. Agora, e se eu disser confio meu carro ao Childerico? Ah, olha só. Agora o Childerico está sendo iniciado pela preposição a. Então eu posso dizer confio-lhe meu carro. Que legal, que supimpa que é isso. Então, guardem isso na memória, tá bem? Eu só posso substituir, então, o a, os, as para objetos diretos e lhes para objetos indiretos iniciados por a ou para. Dúvidas até aqui? Problemas? Questões? Não? Então, vamos lá. Nós começamos com o, a, os, as, lhes. Não é isso? Mas nós temos estes outros pronomes que a gente poderia comentar. O meu, o teu, o seu, o nos, o vos, não apresentam grandes problemas, mas apresentam algumas curiosidades. Então vamos continuar a partir deles. Vamos lá. Os pronomes me, o te, o nos e o vos, eles podem ser ao mesmo tempo objetos diretos ou objetos indiretos. Aí vocês vão dizer, então eu posso escolher o que eles são? Não é bem assim. Vejam só. Entregou-me o pacote. Entregou-me para a polícia. O me de cima é o mesmo me de baixo? Deu-nos aos leões. Deu-nos um presente. E aí? O nos de cima é o mesmo nos de baixo? Não me parece. Por quê?
Vejam lá. O verbo entregar pede dois complementos, não pede? Pede. Se ele pede dois complementos, obrigatoriamente um é direto e o outro é indireto, não é? É. Aqui eu estou usando o pronome representando um dos complementos. E o outro complemento na primeira frase é o pacote, na segunda frase é para a polícia. Acompanhem meu raciocínio. Para a polícia, esse para é uma preposição, não é? É. Se esse para é uma preposição, isto aqui funciona como um objeto indireto. Então, o me nesta frase só pode ser o objeto direto. Na de cima, entregou-me o pacote. O pacote tem preposição? Não. Então, o pacote é o objeto direto. Então, o me nesta frase só pode ser o objeto indireto. Olha que fácil. De acordo com isso, então, o que um for, o pronome não será. Como assim, Aguinaldo? De novo, vejam, eu coloquei o pronome me em ambos, não coloquei? Coloquei. Agora, será que ele é a mesma coisa em ambos? Vamos lá. O pacote tem preposição? Não. Então, o me representa o complemento com preposição. Se o pacote é o objeto direto, então o me é o objeto indireto. Agora vejam na frase de baixo. Quando eu digo entregou-me o pacote, desculpe, entregou-me para a polícia. Para a polícia veio com preposição, não veio? Veio. O para é preposição. Então, este me representa o complemento sem preposição. Então, se para a polícia tem preposição, é o objeto indireto. O me, então, é o objeto direto. A mesma coisa na frase de baixo. Deu-nos aos leões. Aos leões veio com preposição, objeto indireto. Então, o me aqui só pode ser um objeto direto. Na de baixo, um presente sem preposição, objeto direto. Então, o me só pode ser um objeto indireto. Lembre-se, o que um for, o outro não será. Se aos leões veio com preposição, então aos leões é o nosso objeto indireto. O nos só pode ser o objeto direto. Deu-nos um presente está sem preposição, então o nos só pode ser um objeto indireto. Simples assim, fácil deste jeito. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, e se não houver essas duplas construções? E se a frase for assim? Deixe-me, quero ficar só. Se for, obedeça-me, faça o que estou ordenando. Ora, 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 ora. Quando eu digo deixe-me, eu só tenho um complemento. Quando eu digo obedeça-me, eu só tenho um complemento. Aqui não há outra saída senão conhecer a regência do verbo. O verbo deixar é um verbo transitivo direto. Quem deixa, deixa algo. Deixei o carro no mecânico, deixei a tanajudetina no cabeleireiro, deixei a caneta sobre a mesa. Ora, se o verbo deixar é um verbo transitivo direto, o seu complemento só pode ser um objeto direto. Veio em forma de pronome, então o pronome é o objeto direto. Obedeça. O verbo obedecer é um verbo transitivo direto. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Obedeça ao seu pai, obedeço ao regulamento. Então, o me aqui só pode representar um objeto indireto, porque o objeto indireto é que é complemento do verbo transitivo indireto. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Cuidado. Quando o verbo pede dois complementos, é mais rápida a identificação. Quando o verbo pede um complemento só, aí não há saída. Você tem de conhecer a regência do verbo naquela frase em que ele aparece. Tudo bem? Sem problema? Aí está. Fácil, simples, como tudo na língua portuguesa. Mais uma curiosidade para nós. Vejam só. Estes pronomes, o me, o te, o lhe,
o nos e o vos, eles podem desempenhar outras funções em língua portuguesa. Eles podem ser complementos nominais, ou eles podem ser adjuntos adnominais. Complementos nominais ou adjuntos adnominais, isto mesmo. Como é que eu vou saber se eles são complementos ou se eles são adjuntos? Muito simples. Vejam só. Vamos separá-los. Quando é que eles funcionam como complementos nominais? Sempre que eles estiverem ao lado de um verbo de ligação. E quando eles funcionam como adjuntos adnominais? Quando eles substituírem no lugar de pronome possessivo. Fica mais fácil assim. No lugar de pronome possessivo. Vejam só. Eles não são mais objetos diretos nem objetos indiretos. Agora eles são complementos nominais e adjuntos adnominais. Vocês se lembram do conceito de verbo de ligação? Sim. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar-se, não é isso? Virar no sentido de tornar-se, andar no sentido de estar, etc. Estes são os nossos verbos de ligação, certo? Certo. Vocês não terão problema com isso, então. Sempre que eles estiverem ao lado de verbo de ligação, estes pronomes serão, então, complementos nominais. Por exemplo, será. Vamos colocar foi. Foi bom para mim viajar com você. Aí alguns vão dizer, tá certo isso, Agnaldo? Mim viajar? Não, não é mim viajar. Foi bom para mim. E o que é que foi bom para mim? Viajar com você. Então eu poderia colocar esse viajar com você aqui na frente. Viajar com você foi bom para mim. Todos vocês usariam a frase deste jeito. Viajar com você foi bom para mim. Não é? É. Este para mim aqui está completando o sentido de bom, não está? Está. Então, ele é um complemento nominal para a palavra bom. Tá certo? Tá. Eu posso pegar esse daqui, olha, esse viajar com você e colocar aqui atrás. Foi bom para mim viajar com você. Esse para mim continuaria sendo o complemento nominal de foi bom. Não é isso? É. Não há problema algum com esta frase, então. Vamos lá. Aí está. Eu vou até tirar isso daqui para que não haja dúvida. Vamos lá. Vamos fazer setinhas, já que a gente gosta muito de setinhas. Vejam isto. Esse para mim está ligado a bom, então. Bom é um nome, não é? Então, o para mim é um complemento nominal. Tá certo? Agora, eu quero escrever de uma outra maneira. Eu não quero usar o para mim. Eu quero usar o pronome me no lugar do para mim. Aí está. Foi bom me viajar com você. Ah, não dá, Aguinaldo. Não é deste jeito que a gente faz a troca. Como é que a gente faz, então, para trocar o para mim pelo me? Ora, eu posso trocar o para mim pelo me, sem problema algum. Mas este me tem que ser colocado ao lado do verbo. Então, ele vai ficar aqui, olha. Foi-me bom viajar com você. Esse me continua sendo um complemento nominal. Este me continua ligado ao bom. Vejam, o para mim está ligado ao bom. O me também está ligado ao bom. Aí alguns vão dizer, não, Aguinaldo, ele está ligado ao verbo. Ele está grudado ao verbo, mas ele se refere ao bom. Foi bom para quem? Para mim. Então, esse me continua ligado ao bom.
Vejam que na frase eu coloquei um verbo de ligação. Sempre que você tiver um verbo de ligação, o me, o te, o se, o se não. O lhe, o nos e o vos são complementos nominais. Então não importa se ele esteja grudado a um verbo ou não. O que importa é se o verbo é de ligação. É verbo de ligação? É. Então ele é um complemento nominal. Vejam só. Parece-me fácil. Parece-me fácil entender isso. Entender isso. Parece-me fácil entender isso? Parecer é verbo de ligação. Então, o me é complemento nominal. Não é isso? Isto. Ficou-me impossível. Ficou-me impossível aceitar tal situação, disse César para Pilar. Ora, eu estou usando sempre o me, mas poderia ser o nos, poderia ser o lhe, e aí sem problema algum. Ficou-lhe impossível. Ficou impossível para ele aceitar tal situação. E assim por diante. Fácil deste jeito, simples deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então, sempre que for verbo de ligação, o pronome é complemento nominal. E como adjunto adnominal? Vejam isto. A febre da criança tirou o meu sono. Childerico estava com febre, meu filhinho Childerico com febre, e eu, preocupadíssimo, não consegui dormir. Então, a febre da criança tirou o meu sono. Esse meu aqui é um pronome possessivo, não é? É. Eu poderia reescrever esta frase substituindo esse meu por me. Me, isto mesmo. Aí está. A febre da criança tirou o me sono? Não. O pronome me é um pronome oblíquo, não é? É. Os oblíquos, eles são átonos e eles só podem ser usados ao lado do verbo. Então, este pronome tinha de ser transferido para cá. Aí está. A febre da criança tirou-me o sono. Olha que legal. O me de baixo é equivalente ao me de cima. Se um e outro são a mesma coisa, os dois são possessivos. Ora, 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 ora. Aí está. Sempre que você puder trocar o me por meu, minha, meus, minhas, o te por teu, tua, teus, tuas, o lhe por seu, sua, seus, suas, o nos por nosso, nossa, nossos, nossas, e o vos por vosso, vossa, vossos, vossas, eles são pronomes possessivos. Essas duas frases, então, elas são equivalentes, tá certo? Aí está. Em matemática, se eu não me engano, equivalente a gente usa bolinha, não é isso? 3 bolinhas em pirâmide. Aí está. Estas frases são equivalentes. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vejam outra. O rapaz pisou-nos o pé e nem se desculpou. Você está no ônibus, o ônibus lotado, e aí entra um rapaz pisando no pé de todo mundo. Coisa muito comum, não é? O que isto quer dizer? Isso é o mesmo que dizer o rapaz pisou o nosso pé. Eu tiro o nos daqui e coloco o nosso. Dá na mesma, não dá? Dá. Se eu disser o bandido levou o vosso carro. Aí está. 2 amigos estacionam lá perto da minha casa, vão fazer uma visita para mim e quando vão embora não há carro lá. E eles dizem, ó, Aguinaldo, como seu bairro é perigoso. Eu digo, o que houve? Ele, nosso carro não está ali. Eu digo, ó, o bandido
Levou-vos o carro. Levou-vos o carro. Fica feio levou-vos, não é? Então vamos trocar o levou por roubou. Quando o som fica feio, o melhor é trocar, hein? Dica de redação que o tio Sabag vai dar para vocês depois. O bandido roubou o vosso carro. O bandido roubou-vos o carro. Olha só. Sempre que ele for possessivo, ele então vai ser classificado como adjunto adnominal. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, e eles vão perguntar o nome desses pronomes? Não. Eles não vão perguntar o nome, mas eles vão perguntar a respeito da função sintática. A gente já sabe que o pronome me pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal. Então, é preciso reconhecer a função destes pronomes. Vamos escrever, então, uma frase e vamos perceber como é que a UNB, como é que a Fundação Carlos Chagas usam isso aí nas provas. Vejam lá. O sol queimava-me a pele. As alpercatas apertavam-me os pés. Vamos colocar um ponto e vírgula. Mesmo assim, eu prosseguia, disse Fabiano. A lembrança da família dava-me força para continuar. E isso me era suficiente. Já sabem qual é a inspiração, né? A inspiração aqui é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Para ficar mais fácil aí para a gente fazer setinhas, eu vou separar aqui. Pronto. A minha pergunta é, o me da primeira frase é o mesmo me da segunda frase? O me da segunda frase é o mesmo me da quarta frase? O me da quarta frase é o mesmo me da quinta frase? E aí? 30 segundos para vocês decidirem. Pronto? Vamos lá. Na primeira, o sol queimava-me a pele. Eu não posso dizer o sol queimava a minha pele? Sim. Então, este me é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele pode ser trocado por um possessivo. O sol queimava a minha pele. Na de baixo. As alpercatas apertavam-me os pés. As alpercatas apertavam os meus pés. Então, este me é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele pode ser substituído por um pronome possessivo. Ele pode ser trocado por um pronome possessivo. A lembrança da família dava-me força para continuar. E aí? A lembrança da família dava-me força para continuar. Este me que aparece aí, será que ele pode ser trocado por um possessivo? Dava minha força para continuar? Não, a força era dela, ela que dava força para mim. Ah, olha só, dava o quê? Força. Dava para quem? Para mim. Então, este me é um objeto indireto. Ele é o complemento verbal aí. Simples assim. E o último. E isso me era suficiente.
Ora, era é um verbo de ligação, não é? É. Se era é um verbo de ligação, não há dúvida alguma, só pode ser um complemento nominal. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Para ficar, opa, fiz besteira. Aí está. Vejam só. O que eu tenho, então, é que, para cada contexto, nós temos uma classificação diferente. Tudo bem? Sem problema? Aí está. É assim que aparece na prova. Lá na prova de vocês, eles vão perguntar assim. O me, em destaque na linha 15 do texto, desempenha a mesma função sintática do me em destaque na linha 14 do texto. E aí, você não vai precisar saber o nome, você não vai precisar saber se é uma adjunta adverbial, se é uma adjunta de nominal, o nome não, mas você vai precisar conhecer a função. Será que eles desempenham a mesma função sintática? E é claro que para saber qual é a função sintática, então, o nome é importante para nós aqui nas nossas considerações. Tá certo? Dúvidas? Problemas? Não? Então vamos adiante. Vamos falar da última coisa para encerrar aí a nossa regência. Curiosidades gerais a respeito disso tudo. Vejam estas frases. Assisti ao filme. Que mais? Visei ao cargo. Que mais? Aspirei ao cargo e obedeci ao regulamento. Reparem que em todos eles nós temos um objeto indireto iniciado pela preposição a. Não é isso? Isso. O que eu quero de vocês é o seguinte. Eu quero que vocês troquem estes complementos por pronome. Agora que vocês já sabem tudo de pronome, 30 segundos para fazerem a troca. Sejam sinceros. Alguém diria, o filme é muito bom. Eu assisti-lhe 3 vezes. Ninguém diria isso, diria? Não. Alguém diria, este cargo é o melhor, por isso visei-lhe. Não. O cargo é muito bom, aspiro-lhe. Também não dá. Estes verbos, assistir no sentido de ver, visar e aspirar no sentido de desejar e obedecer quando se refere a uma coisa. Cuidado, hein? A gente já viu o obedecer se referindo a uma pessoa. Estes verbos, especificamente, não aceitam lhe ou lhes como complemento. Não, não. Por isso eu não posso dizer assisti-lhe. Ah, já sei. Se eu não posso dizer assisti-lhe, então eu vou dizer assisti-o. É possível isso? Não! Por que não? Ora, porque a gente já viu que ao filme é objeto indireto, ao cargo é objeto indireto, tanto num quanto no outro. Ao regulamento é objeto indireto. Se é objeto indireto, eu não posso trocar por o, porque o é objeto direto. Bom, o lhe não dá, porque estes verbos não aceitam o lhe. O não dá, porque o é objeto direto. Então, o que é que eu faço? Conservo a preposição e troco o que vem depois por ele, ela, eles ou elas. Assisti ao filme, assisti a ele. Aspirei ao cargo, aspirei a ele. Não há outra possibilidade. Ah, eu troquei aqui a frase, né? Visei ao cargo, visei a ele. Aspirei ao cargo, aspirei a ele. E obedeci ao regulamento, obedeci a ele. Ora, 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 ora. Cuidado com isso, hein? Nós temos, então, uma curiosidade curiosíssima
que curiosamente acontece aí na prova de vocês. Estes pronomes, então, ou melhor, estes verbos, assistir no sentido de ver, visar e aspirar no sentido de desejar e obedecer se referindo a uma coisa, não aceitam o pronome lhe como complemento. Tá certo? Aí, vocês que estão atentos e todos estão atentos dirão: Aguinaldo, são apenas estes 4 verbos que não aceitam o lhe como complemento? Aí eu respondo com uma outra indagação. Crianças, a língua portuguesa tem cerca de 100 mil verbos. Vocês acham que são apenas esses os 4 únicos que não aceitam o lhe como complemento? Não, existem outros. E como nós vamos saber? Pesquisando, 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 pesquisando e pesquisando. Tá certo? Então, a lição de casa de hoje é justamente essa. Pesquisar quais são os outros verbos que não aceitam o lhe como complemento. Anotem isso, então. Outros verbos que não aceitam o lhe como complemento. Quando vocês forem fazer a lição de casa, os exercícios que vocês têm aí para fazer, vocês vão encontrar alguns que não aceitam o lhe. E aí vocês vão perceber. Tá certo? E uma última coisa para a lição de casa. Vejam isto. A casa é bela. Vou comprar a casa. João quis o doce. Sim. João quis. Aí está. Maria fez a prova. Sim. Maria fez. Eu quero que vocês coloquem aqui a palavra casa em forma de pronome. Eu quero que aqui vocês coloquem a palavra doce em forma de pronome. Eu não vou dizer a casa é bela, vou comprar a casa. João quis o doce. Sim, João quis o doce. Como é que vai ficar então? Se eu digo assim, você comeu o bolo? Sim, eu o comi. Pedro trouxe o caderno? Sim, Pedro trouxe-o. Não é isso? Eu quero então que vocês façam aqui o complemento com os pronomes. Eu quero que vocês usem o ou os. O ou os. Nossa. E quero que usem a ou as. Tá certo? Para substituir. Vamos lá. Mais uma. Eles compraram as casas? Sim. Compraram. E mais uma. Pedro põe lenha na fogueira? Sim. Põe. Nossa. Aí. Eu quero que vocês completem, então. Esta vai ser a lição de casa de hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a nossa aula completando estas frases. Tá certo? Aí está. É uma breve pesquisa. Eu quero que vocês vejam como acrescentar pronomes o, a, os, as aos verbos terminados nestas letrinhas que nós destacamos. É a coisa mais simples do mundo. Mas vale a pena pesquisar um pouquinho em casa. Tá certo? Dúvidas, perguntas, questões? Não? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa teoria de hoje. Tá certo? Com isso, nós encerramos a regência. Essa última lição de casa, essa questão que eu deixei aí, é só uma curiosidade mesmo, tá bem? Transformações de pronomes aí que vocês vão procurar em casa. E na próxima aula a gente já vai falar de crase, tá certo? Para aqueles que se retiram, uma excelente tarde, divirtam-se, sonhem com a língua portuguesa, sejam felizes portanto, e para os que ficam,
vamos às dúvidas que chegaram por e-mail. Vamos lá. O do Luiz a gente já resolveu, da Fernanda também. A Bruna diz, professor, nós da turma de Araranguá achamos o senhor muito elegante, simpático. Ah, muito obrigado, Bruna. E a aula está em um ritmo ótimo. Muito obrigado. Prof, para descontrair, o que o senhor acha que vai acontecer com o Félix no final da novela? É óbvio, vai virar purpurina. Brincadeira, sei lá, nem sei quem é o Félix. O Félix é o irmão da Paloma? Isso, casado com a Edith? Isso, mas que anda catando o anjinho? Sim, e que agora é o objeto de desejo do doutor... Esqueci o nome do doutor, mas o doutor se declarou pra ele ontem, né? E ele nem aí com o doutor. Brincadeira, eu nem vejo novela, olha, eu odeio novela. Novela é coisa de gente sem cultura. Mas eu acho que o Félix é que vai pra clínica. Isso, eu acho que ele vai enlouquecer, minha cara Bruna, e vai ficar lá sem dinheiro e com aquela cara de topeira que a Paloma fez. Não é isso? Bruna, um abraço para todos vocês aí de Araranguá, aí em Santa Catarina. Um grande beijo e muito obrigado pelo carinho. A Fernanda, ainda lá, aqui de São Paulo. Aguinaldo, quando o tio Sabag volta? Ah, Fernanda, nós temos aula ainda na semana que vem. Eu tenho até aqui a agenda, só para vocês terem uma ideia. Momento só que eu vou abaixar, senão vai parecer que eu vou cair. Não é isso, pegar a minha pasta. Aí está. Só para dar uma lua aí, só um minutinho. Pronto, eis a agenda. Só que aí a gente precisa de óculos também. Então, minha cara, sábado que vem é o tio Sabag, dia 28 é o tio Sabag. Hoje é dia 18? Ah, não, desculpe. Hoje é dia... Meu Deus, que dia que é hoje? Hoje é dia 11. Tá bem, então, Fernanda, dia 11 hoje, Aguinaldo. Dia 18 de setembro, Aguinaldo de novo, tá certo? Depois, dia 25 de setembro, aí vem o tio Sabag. Então, o tio Sabag estará com vocês no dia 25 de setembro, tá certo? Próxima quarta-feira ainda comigo. Depois, na outra quarta, com o tio Sabag, tá certo? Um grande abraço, Fernanda. A Luana, de Jundiaí, diz, professor, parabéns pela aula. Beijos das alunas de Jundiaí, Adriana, Luana e Nicole. Ah, muito obrigado, minhas caras. Um beijo, Nicole, um beijo, Luana, um beijo, Adriana, e obrigado pelo elogio. O José Roberto, lá de Salvador, diz, boa tarde, Aguinaldo, muito boa a sua aula. Muito obrigado. Sei que você deveria falar ainda, mas gostaria de saber se nas construções das frases dadas como exemplos, pronomes oblíquos átonos poderiam ser usados na frente do verbo. Comprou-me um livro, por me comprou um livro. Não. Deu-lhe, por lhe deu. José Roberto, a questão é a seguinte. Se o verbo estiver iniciando a oração, eu não posso. Agora, se o verbo não estiver iniciando a oração, eu posso. Naquela frase, Atanajudetina ama-me. Me ama o faz. Se eu disser, o menino deu-me um livro. O menino me deu um livro. Mas quando eu coloquei lá, deu-nos aos leões, deu-nos um presente. Aí eu não posso, porque o verbo dar está iniciando o período. O verbo dar está iniciando oração. Se o verbo inicia oração, obrigatoriamente o pronome vai para depois do verbo, tá certo? Nós vamos falar disso sim, colocação pronominal. Mas já adiantando, como você falou, José Roberto, eu não posso começar frase com pronome oblíquo átono. No dia a dia a gente fala, me leva, me busca, me ajuda, não é isso? Mas para a gramática normativa, não, tá certo? Bom, agora que já resolvemos todos os e-mails de dúvidas da aula, vamos às dúvidas da apostila. Vamos às dúvidas da Cristiane. A Cristiane diz o seguinte. Caro professor, muitas foram as dúvidas, piriri pororó. Na questão 18 da apostila, na parte de regência, na opção C, a regência do verbo assistir.
no sentido de pertencer, pede a preposição? Sim, pede a preposição a. Quem assiste no sentido de pertencer, caber, pede a preposição a, assiste a alguém. Então não deveria ter crase no a antes de comissão? Vamos lá. Vamos ver a questão 18, então? Aí está para vocês. Vejam aí na tela. Assinale a afirmativa em que há erro. Vamos ver? Letra C. O setor jurídico assistiu à comissão. Ah, Cristiane, esse assistiu não está no sentido de pertencer. Esse assistiu está no sentido de ajudar. Ajudou, auxiliou, deu assistência. Então, a comissão aqui é um objeto direto. O verbo assistir aqui não está no sentido de pertencer, não. O verbo assistir aqui está no sentido de ajudar, auxiliar. Então, não deveria ter crase, não. Esse a é apenas artigo, tá certo? Vamos lá, vamos continuar no seu e-mail e vamos ver aí o restante da sua dúvida. Aí está. Pois a regência pede a preposição, e comissão é uma palavra feminina pedindo a também. Logo, não teríamos duas alternativas erradas? Não, Cristiane, você se equivocou com o sentido. O verbo assistir aí tem o sentido de ajudar. Então, auxiliou a comissão, ajudou. Tá bem? Aí você diz, na questão 20, o cujo não deve ter preposição antes do substantivo que concorda com ele? Antes do substantivo que concorda com ele? Não. Antes do substantivo, não. Deveria ter antes do cujo. Na opção correta, coloque-se de cuja. Logo, minha dúvida é, se posso colocar a preposição antes do cujo? Pode, nós vimos isso na aula de hoje. E a concordância do cujo com eficiência e honradez? Como fica? Concorda com os dois ou não? Não, concorda só com o mais próximo. Vamos ver a questão 20, então, para esclarecer aí para a Cristiane. Aí está, minha cara. Eis o secretário, pontinhos, eficiência e honradez, eu lhe falei. Aqui, olha só, eu tenho de colocar o pronome cujo. O pronome, ele vai combinar apenas com o mais próximo, Cristiane. Sempre que você tiver duas ou mais coisas possuídas, o pronome combina com o que está mais próxima. Se fosse combinar com os dois, seria cujas. Não pode, só pode combinar com o mais próximo. Agora aqui, quem fala, fala de alguma coisa, não é? É. Então, de cuja eficiência, eu lhe falei. Eu tenho sim de colocar a preposição. Por quê? O verbo falar aqui pede um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial iniciado pela preposição de. Quem fala, fala de alguém, de alguma coisa. Por isso, eu coloquei aqui o de cuja. E o cuja concordando apenas com o mais próximo. Tá certo? Ficou claro? Se não ficou, pode mandar mais e-mails e a gente vai resolvendo, tá certo? Então vamos lá, Cristiane. Vamos voltar aos seus e-mails. E, só para ficar claro então, se houver duas ou mais coisas possuídas, o pronome cujo concorda com o mais próximo. Só com o mais próximo. Tá certo? Eu vou reler a sua frase, porque eu acho que tem alguma coisa que eu ainda não respondi. O cujo não deve ter preposição antes do substantivo. Não, não deve. Na opção correta, coloca-se de cuja. Ah, mas esse de já falamos, né? Então, eu já respondi sim. Na questão 22, favor explicar a regência de impermeável. Na questão 22, impermeável. Na questão 23, a opção errada é letra B. A forma correta seria, as leis de que carecemos são outras. Na questão número 25, favor explicar a regência de aludir. Na questão 28, por que não posso usar o qual na frase? Então, vamos lá. Na questão 22 é o impermeável. Na questão 23 é a letra B, isto mesmo. Vamos ver então as questões. 22, 23, 25 e 28.
Aí está. Imbuído, pontinhos, preconceitos, com tendências, pontinhos, intolerância, era impermeável, pontinhos, influência. Ora, aquilo que é impermeável a. Não é isso? Eu sou impermeável a novas ideias. Então aqui está, impermeável a. Tá certo? Quem tem tendência a. Com tendências à intolerância. Intolerância é um nome feminino. Então aqui está, intolerância, tendência à intolerância. Quem está imbuído de. Então, imbuído de preconceitos com tendência à intolerância, vejam, o imbuído de, não é isso? Tendência a. Quem tem tendência a. E quem é impermeável a. Aí eu acho que a sua dúvida deve ser, por que aqui não há crase nesse impermeável a? Porque qualquer é um pronome indefinido, então não há artigo. Se não há artigo, não há crase. Então a resposta só pode ser letra C, de casa. Vamos lá, questão 22. 22 acabamos de resolver. Questão 23. As leis que carecemos... é isso mesmo que você falou. Quem carece de alguma coisa. Então, as leis de que carecemos. Você está certinha, Cristiane. E a 25. Vejam a 25. Aí está. Posso informar... Você quer a regência do verbo aludir. Posso informar... Quem informa algo a alguém. Então eu posso dizer, posso informar aos senhores... vamos fazer o seguinte. Essa frase, então, ela tem dupla possibilidade. Vejam isso. Eu posso informar aos senhores de que ou que, não é isso? Então, posso informar aos senhores que, ou então, posso informar os senhores de que. Eis aí, então, a diferença. Se eu informar aos senhores, eu estou usando preposição, não estou? Estou. Então, o de que sem preposição. Ou então, eu informo os senhores, sem preposição. Então, o de que com preposição. Então, aqui, eu poderia usar esta aqui. Não, essa não dá, olha, tem preposição nas duas. A letra B tem preposição nas duas. Então, eu posso usar a letra C, porque aqui dá certo, olha... Posso usar estas e posso usar a letra E também dá certo. Agora, o que resolve, então, é o verbo aludir. Quem alude a alguma coisa. O verbo aludir pede a preposição a. Não é isso? Isto mesmo. Só posso usar o a. Agora, tão delicado o assunto. É masculino, não tem artigo. Então, não existe artigo. Se não existe artigo, não existe crase. Então, a resposta só pode ser letra E. Tá bem? Apesar de eu poder trocar lá em cima do os senhores e aos senhores, aqui no final, olha, só pode ser sem crase. Quem alude a alguma coisa. Tudo bem, Cristiane? Então, vamos lá. O último exercício é o exercício 28 que você nos solicita. O exercício 28, você diz, posso usar o qual? Vamos ver. O tema, pontinhos, discorre o autor do texto, é valiosa contribuição para um melhor conhecimento da história do nosso país. Quem discorre sobre. Então, aqui eu tenho que usar sobre, porque quem discorre sobre, né? Então, tem de ser sobre que. A resposta, então, é letra E de Epaminondas. Agora, vejam, eu posso usar que ou qual. Eu creio que quando você tenha mandado esta pergunta, a gente ainda não tenha comentado isso, né? Então, agora sim, veja lá. Eu posso dizer também sobre o qual, mas aí eu preciso do artigo, né?
Então, as duas são corretas. Não existe opção, porque o verbo discorrer aqui só aceita o sobre. Então, aqui só tem o que. Então, eu só poderia dizer sobre que. Não daria para dizer sobre do qual, por exemplo. Do qual não caberia aqui, porque o verbo discorrer pede a preposição sobre. Mas se você usar o sobre, aí o qual é correto. Sobre o qual. Tudo bem? Sem problemas? Ficou claro? Pronto. Com isso, então, resolvemos aí as dúvidas da Cristiane. Temos algum outro e-mail? Nenhum outro, né, Danúbia? Então, com isso, resolvemos as dúvidas de todos os aluninhos. Ver-nos-emos na próxima quarta. Até lá.